Não deixemos que o medo nos impeça de nada. Não deixemos que o medo diga que nós não podemos, que não sabemos, que não vamos até ali ou lá. Não deixemos que as pessoas usem o nosso medo para nos manipular. Usem o medo contra nós. E os espíritos sofredores que nos conhecem de outras vidas são mestres em fazer isso. O processo obsessivo nada mais é do que um processo de medo. Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de ficar só, eu tenho medo de não conseguir sair dessa situação de perturbação espiritual. Não, eu vou lá no Maria Dolores que o Davi vai resolver meu problema. O Ivan vai resolver o meu segundo problema. A Maísa, se estiver por aqui, resolve o meu terceiro problema. Mas eu mesmo nada faço? Impossível, porque tudo está em nós. O Cristo afirmou inesquecível: vós sois deuses, um dia fareis o que eu faço e ainda mais. Não nos esqueçamos disso. Que cada encontro nessa casa abençoada que hoje nos recebe, seja um encontro com nós mesmos. Mas não simplesmente para sentar e ouvir, para propor para nós mesmos trabalho, bênção, luz, esforço, coragem, tudo de que a vida precisa para continuar. A verdade é que hoje nós vamos falar um pouco sobre um sentimento que eu acredito que atinja quase todos nós: o medo. E vencer o medo que nós trazemos de outras vidas, ou que cultivamos nessa, é um dos nossos maiores desafios. Por isso, Jesus, na parábola dos talentos, convida-nos a meditar quando um dos servidores confessa ao Cristo: e tendo medo, eu escondi na terra o teu talento. Talvez seja a frase que mais nos faça identificar, porque com certeza o medo fez com que o talento que Deus nos concedeu a cada existência estivesse paralisado em nossa alma, e hoje nós estamos mais uma vez aqui no corpo de carne, lutando contra essa dificuldade. O Chico Xavier contava que certa vez, viajando de carro com amigos, no meio da estrada o carro pifou. E pifou num pedaço onde não havia nenhuma luz. Já deve ter acontecido com vocês também. E é claro, vocês, destemidos, não devem ter sentido medo. Mas o Chico ficou apavorado, porque eles estavam no meio do nada, o carro não pegava, eles eram 4 pessoas dentro de um carro pequeno, e aparentemente não havia ninguém no raio de quilômetros que pudesse ajudá-los. De repente eles escutaram um barulho sutil, e uma luz pareceu vir de cima. E é claro, o Chico já imaginou que eram os espíritos amigos aparecendo para ajudá-lo e aos seus companheiros. Mas o seu sentimento de medo inexplicavelmente aumentou. E Emmanuel lhe aparece. E ele então diz: o senhor sabe, tem algum problema comigo. Porque nós estamos aqui, claro, o carro pifou, estamos no meio do nada, no escuro, mas eu estou apavorado. E para sua surpresa, Emmanuel diz a ele: Chico, é para você ficar apavorado mesmo. Imagina o seu mentor espiritual, ao invés de confortar você: não, meu filho, não fique com medo, eu estou aqui, disse exatamente o contrário: é para você ficar apavorado mesmo. Havia um campo bem próximo do carro, e havia vacas pastando à noite. Vacas lindas, malhadas. Para surpresa do Chico, o barulho que eles ouviam foi aumentando, a luz também. Um raio cai sobre uma das vacas e ela começa a flutuar. O amigo que estava com o Chico disse: Chico, isso é coisa de Emmanuel? Ele olhou para a cara de Emmanuel e disse: não é coisa de Emmanuel, não. Aparece no meio do nada um ser enorme, alto, um ET, um ser de outro mundo.
e olha fixamente para o carro onde eles estavam. O Chico ficou louco de medo. Os outros 3 queriam desmaiar e tinham medo de desmaiar, porque ali estava um ser de outro planeta. O espírito tinha mais, aliás, o homem, se podemos chamar assim, o ser, tinha mais de 2 metros de altura. Olhou na direção do carro de uma forma estranha e o Chico disse: gente, vamos rezar como nós nunca rezamos. Depois o Chico contava que nem lembrou das preces que fez, mas rezou como nunca tinha rezado na vida. E a vaca foi sendo erguida por aquela luz e desapareceu dentro de um disco voador. O ser de outro mundo olha pela última vez para o carro e desaparece também. Emmanuel aparece e diz: liguem o carro, agora tudo vai funcionar. Foi preciso muita ajuda do mundo espiritual para que vocês não fossem levados também. E o Chico contava que o tal ser olhava para ele o tempo inteiro, como se estivesse dentro do carro com ele. Eu, sinceramente, acredito que o ser, ao perceber que Chico Xavier era um humano diferenciado, recuou no desejo de levar os 4 que estavam dentro do carro. Mas o Chico viveu essa experiência totalmente amedrontadora, nunca se esqueceu dela, e quando as pessoas debochavam sobre se existiriam ou não seres de outro planeta, ele sempre se lembrava desse episódio. E Emmanuel disse a ele: vocês correram um risco muito grande, porque eles realmente pegam animais durante a noite para pesquisa. Há um acordo entre os governantes do planeta Terra e os seres de outros mundos para que isso seja feito. Entretanto, existem seres de outro mundo bons e existem os maus também. E é claro, o Chico percebeu que aquele ser que eles haviam visto não era do lado dos bons. Por isso o próprio Emmanuel disse a ele: reze como você nunca rezou na sua vida. Vocês estão realmente em perigo. E ele venceu também o medo, o mesmo Chico Xavier, quando sua mãe hospitalizada não voltava para casa. Cai um temporal absurdo em Pedro Leopoldo, ele vai se esconder embaixo da mesa da cozinha, porque tinha medo dos trovões, e a sua mãe, para sua surpresa, aparece embaixo da mesa. Meu filho, eu vim do hospital para te dizer que não é para você ter medo dos trovões, porque os trovões são só o barulho da chuva. E ele tinha 5 anos, chorou ao ver a mãe. Mãe, você saiu do hospital, você voltou para casa? E ela tristemente disse: meu filho, eu estou sendo transferida para outro hospital, mas assim que eu puder, eu volto para estar com você. Ela desaparece debaixo da mesa da cozinha e meia hora depois chega a notícia de que ela tinha morrido. Mas, já desencarnada, sabedora de que ela estava sendo levada pelos espíritos a um hospital do mundo espiritual, ela não se esqueceu de aparecer debaixo da mesa da cozinha para que o Chico vencesse o medo dos trovões que ele tinha. Uma mãe jamais se afastaria de um filho amedrontado. E eu costumo dizer nas minhas palestras, e tenho conversado com as pessoas aqui, pessoas jovens, ainda sem pretensão de casar-se e ter filhos, eu costumo dizer: se você quer ter a mesma vida que você sempre teve, se você gosta de viajar, se você não quer preocupações, não tenha filhos nunca. Porque filho é para sempre, e além da vida também. E hoje muitas pessoas com medo resolvem ter filhos, mas delegam seus filhos desde o início aos outros. A babá, ao pediatra, a professora, a quem vai tomar conta, a quem vai dar exemplo. Como isso é possível? Como nós, como pais e mães, podemos ter medo de fazer parte da vida dos nossos filhos, de educá-los, de discipliná-los, de mostrar-lhes limites?
É enorme o número de pais, eu não sei aqui, mas em Brasília, que ao serem chamados às escolas, porque seus filhos estão inadaptados ao aprendizado, mal-humorados, dizem: eu pago a escola para não ter aborrecimentos, eu não quero ser chamado. E isso é um absurdo. Nós queremos que a vida melhore, mas não queremos modificar a vida. E principalmente a nós mesmos. E se nós formos alencar os medos que temos, meu Deus do céu, nós temos medos que nos paralisam e nos isolam, encarnados e desencarnados. Nós temos medos que, ao contrário, lançam o homem às grandes descobertas, porque aquilo que é desconhecido o amedronta, mas ele vai em busca do que ele não sabe para aprender. Eu lembrava ontem que John Kennedy, presidente americano, disse em 1961, até o final dessa década, nós chegaremos à Lua, não porque é fácil, mas porque é difícil. Não porque está tudo programado, mas porque é desafiador. Ele é assassinado em 63, o homem chega à Lua em 69. E quem pode duvidar que ele não estava lá, em espírito? Porque era um homem que não tinha medo de saber que a ciência precisava ir a outros mundos para que o homem ficasse mais humilde ao pensar que talvez ele não fosse o único ser do universo. Os nossos medos que às vezes nos acovardam e nós nos omitimos. Ah, isso não é comigo. Ah, eu não me meto nisso. Ah, isso é problema de fulano. Ah, isso vai dar muito trabalho para resolver. Ah, eu estou tão confortável aqui no meu medinho, no meu canto. Para que eu vou inventar? Para que eu vou enfrentar? E com isso a nossa vida vai ficando cada vez mais pobre. Na verdade, nós encontramos muitos homens que romperam barreiras e as trajetórias deles são maravilhosas. Invejamos os grandes cientistas, os grandes descobridores, aqueles que comprometeram a própria saúde sem medo de descobrirem grandes coisas. Os espíritos contam que Harvey, que descobriu o processo da circulação sanguínea, tinha pesadelos, mas o pesadelo que ele tinha era o medo de não comprovar a circulação do sangue, de não comprovar todo o processo que ele tinha vindo à Terra para descobrir. Miguel de Cervantes, apavorado, preso pela Inquisição, sabia que o final da sua vida se aproximava, mas aparentemente louco, escreve uma obra-prima, Dom Quixote de La Mancha, para nos falar dos medos daqueles que querem impor regras à nossa existência. A igreja, então, era totalmente dominadora, e aquele que porventura falava ou dizia, ou pensava alguma coisa diferente do que ela pregava, era condenado. E ele volta para casa, já estava mais velho, aparentemente os cardeais se condoeram da sua situação. Ele volta para casa já num processo de tristeza e loucura, mas deixa essa obra magnífica, Dom Quixote de La Mancha, para a humanidade. Nós temos um medo incrível de recomeçar. Nossa, fulano, faz outra coisa da sua vida. Eu não. Mas você não é feliz? Não sou, mas assim tá bom. Vejam só que loucura. Eu não sou feliz, mas assim tá bom. E nós espíritas, então, somos pródigos em dizer: é meu karma. Meu marido é uma cruz que eu tenho que carregar. Olha, ele é até bonitinho. Minha mulher, coitada, se eu não fico com ela, ninguém fica. Numa outra vida, quem sabe, agora tenho que suportar. Quando os espíritos nos falam de mudança o tempo todo. Quando eles nos dizem que a vida está em nossas mãos, para que façamos dela o nosso melhor. Não importa a nossa idade física, não importa as nossas condições. Os medos de hoje são enormes, porque as exigências da sociedade são muito grandes. Beleza, que você seja belo,
que você tenha dinheiro, que você seja bem-sucedido, que você seja amado. E o medo de não ser amado? Meu Deus do céu! Nós temos pavor de não sermos amados, mas não pensamos muitas vezes em amar a ninguém. Aliás, nós estamos na casa de uma benfeitora que, quando desencarnada, há muito tempo atrás, escreveu através de Chico Xavier: Senhor, quando eu era criança, pedia a cada Natal que chegava uma boneca. E a boneca, obviamente, nunca veio para Maria Dolores. Quando eu era jovem, pedia um amor. E, obviamente, o amor não veio. Mas no final do poema ela diz: hoje, alma livre no além, eu te peço, Senhor, nunca me deis aquilo que eu mais queira. Dá-me o dom de compreender. É preciso ter muita coragem para pedir isso. Nunca me deis aquilo que eu mais queira, porque nós queremos que a lista das nossas exigências sejam compreendidas e aceitas pelas forças do bem. E, enfim, sejamos felizes. Mas os amigos espirituais sabem que é também das vezes em que a vida nos diz não, que o nosso medo se modifica. Porque nós precisamos acreditar que tudo nasce em nós. Jesus jamais afirmou: Deus te curou, eu te curei. Ele disse sempre: tua fé te salvou. Os Espíritos contam que o cego de Jericó estava tão distante de Jesus. Ele tinha consciência de que entre ele e Jesus havia uma multidão desesperada, cada um com a sua necessidade, com o seu medo. E ele desejou ali, naquele canto onde ele estava, que Jesus o visse, já que ele apenas ouvia a voz de Jesus sem enxergar. E Jesus atravessa aquela multidão e chega até ele. E de forma maravilhosa pergunta: que queres que eu te faça? E o cego de Jericó responde: Senhor, que eu veja. Vejam a sutileza do pedido. Ele não diz que eu enxergue, ele diz que eu veja. Ele queria ver mais do que simplesmente tudo que estava à sua volta. Ele queria ver aquela mensagem que Jesus trazia. E Jesus diz: pois eu quero. Imagine o que era você estar à frente de Jesus, apavorado, tristonho, solitário, e o seu querer comunicar-se com o querer da alma mais perfeita que já viveu na terra. As curas realmente aconteciam. O que chamamos de milagre, na verdade, era a interação desse ser magnífico com o real desejo daquele que ia procurar por ele. E é claro que as pessoas não se aproximavam de Jesus muitas vezes por medo. Quem era aquele homem? Quem era aquele ser que tinha vindo falar de uma esperança que ninguém conhecia? O medo que os apóstolos sentiram quando Jesus foi crucificado foi imenso. O seu mestre estava morto. Como é que eles sobreviveriam? E então Jesus lhes aparece após a morte para dizer que tudo apenas estava começando. Quando nós temos muito medo de alguma coisa, ela parece muito mais forte do que nós, e parece que nós nunca vamos superá-la. Perguntavam ao Chico: você tem medo de morrer, Chico? Ele disse: de jeito nenhum, eu tenho medo do processo. E o seu processo foi de uma alma iluminada, adormeceu para não mais voltar ao corpo. Os espíritos contam que ao sair do corpo físico, Chico Xavier ajoelhou-se no chão do quarto, já fora da matéria. E os mentores perguntaram a ele: mas o que você está fazendo, meu filho, ajoelhado? Eu estou agradecendo pela alegria do corpo que durante 92 anos eu tive na terra. E vocês sabem que corpo foi. Parecia aquela casa de buraquinhos. Tapava um, aparecia outro. Mas ele seguiu. E contra todas as diretrizes médicas ou científicas, o seu corpo viveu 92 anos. Os espíritos contam
que apareceu uma escada luminosa da janela do seu quarto até o infinito. Em cada degrau havia um apóstolo de Jesus, inclusive Paulo de Tarso. E Chico, amedrontado, ao ver aquela cena maravilhosa, foi subindo, já fora da matéria, aquela escada. E é claro, ao final da escada, o próprio Jesus o aguardava. Por isso, Divaldo Franco, tribuno espírita, quando 2 dias depois da morte do Chico, perguntou a Joana, sua mentora, quem veio buscar o Chico? Ela deu um sorriso e disse, o próprio Cristo veio buscá-lo. Porque as almas nobres que tudo superam, quando saem do corpo, são recebidas por Ele. Eu tenho certeza que todos nós temos o desejo de que isso aconteça conosco. Mas a vida que o Chico teve, nenhum de nós quer. Uma vida de superação diária, de tudo que se pode imaginar que um ser humano possa sofrer, em termos de preconceito, de humilhação, de solidão. Mas, é claro, a recompensa o aguardava. A nossa recompensa, ao vencer o nosso medo, é simplesmente encontrar a nossa própria consciência do outro lado da vida, em paz. Parece uma coisa pequena, uma bobagem, mas é a grande tarefa que nós devemos ter. Mês passado desencarnou o músico Marcelo Iuca. Ele fez parte do grupo Rapa. 18 anos antes da sua morte física, para ajudar uma senhora que estava sendo assaltada, seu carro foi metralhado, ele foi metralhado e ficou paraplégico nos últimos 18 anos de vida. Mas nunca deixou que a tristeza e o medo o paralisassem. Continuou compondo, tornou-se um ativista de todas as causas que precisam de ativismo e de coragem, e desencarnou, claro, por um processo que a própria paralisia do seu corpo provocou. Mas ele nos deixou uma das suas músicas mais famosas, em que diz, paz sem voz não é paz, é medo. Nós não queremos muitas vezes problema e nos omitimos em todas as situações da vida. Não podemos e devemos fazê-lo. Nós espíritas somos mestres em fazer isso. E só esses pequenininhos é que vão fazer alguma coisa do futuro. Porque as nossas gerações já estão bem comprometidas com aquilo que nós não conseguimos fazer. Os tiranos que ainda existem em alguns países sobrevivem do medo. Quando as pessoas deixam de ter medo, eles deixam de existir. Mas existem os tiranos nos lares, em lares onde não se conversa, onde se finge que tudo está bem. E é nesses lares que as coisas têm acontecido de forma aterradora. É nesses lares que estão os jovens que atentam contra a própria vida e muitas vezes conseguem. No Espiritismo eu descobri que a minha família é um karma que eu tenho que carregar. Engano nosso. Nós podemos e devemos modificar as nossas relações familiares. Precisamos que aqueles que vierem depois de nós sejam mais felizes do que nós, não é mesmo? Eu vou convidar você para dividir a palestra comigo. Eu acho que você já está preparado. Muito obrigada. Vou guardar com todo carinho e amor. Obrigada. Você é muito lindo. Gente, isso aqui é extraordinário. Ele não quer nem saber. Ele quer participar. As gerações de hoje, graças a Deus, são assim. O medo é tão paralisante que às vezes faz que aconteçam coisas que não deveriam nos acontecer. Os espíritos contavam a Chico Xavier a história de um homem que foi dormir no sofá da sala e de repente ele olhou para as próprias mãos e as mãos estavam roxas. Ele ficou tão desesperado que foi até a biblioteca da casa procurar num livro o que significavam mãos roxas. E lá, abrindo ao acaso, apavorado, ele leu: mãos roxas, você está com elas? Você as tem? Seus minutos de vida estão contados.
Meu Deus! Ele correu para a sala, deitou no sofá de novo. Estava sozinho em casa. O coração foi parando, parou. Ele saiu do corpo, recebido com surpresa pelos seus mentores. Meu filho, você voltou 40 anos antes. O que você fez? Eu é que pergunto. Olhem lá no meu corpo físico, minhas mãos completamente roxas. E vocês perguntam por que eu vim? Eu devia estar completamente doente do coração. Por isso meu coração parou. O mentor tristemente disse: "Oh, meu filho, o medo é que fez você desencarnar. Você se esquece de que você havia, na cozinha para ajudar sua esposa, cortado quilos de beterraba e você não lavou a mão depois das beterrabas? Suas mãos ficaram roxas, seu coração parou de medo. Você chegou 40 anos antes. Não era para você ter desencarnado." E quando a pessoa chegava perto do Chico dizendo que tinha medo de morrer, o Chico contava essa história. Porque ele dizia que às vezes, através do medo, nós trazemos para junto de nós coisas que não deveriam estar conosco, que não deveriam ser sentimentos nossos. E é claro, o Chico adorava a história dos 2 sapinhos. Os 2 caíram, cada um numa lata de leite. E é óbvio, não tinha como sair de lá. Aquelas latas antigas, quadradas. E claro, um deles, o mais religioso, olhou em volta e disse: "Meu Deus, chegou a minha hora. Chegou a minha hora, me receba, meu Deus. Me recebam, almas amigas." Fez assim no nariz, mergulhou no leite para morrer mais rápido. O sapinho da outra lata percebeu que o amigo tinha tido tanto medo que havia desistido. Mas alguma coisa dentro dele remoía. Será que era mesmo a hora dele morrer afogado no leite? Que morte esquisita! E ele começou a pensar: eu vou pular para alcançar a beirada dessa lata. E pulou incansavelmente, sem desistir. Foi subindo, até que conseguiu sair. Porque de tanto ele pular, o leite se tornou manteiga, subiu e ele conseguiu escapar. A diferença entre os 2 foi que um mais religioso, devia ser espírita, conformou-se. Chegou minha hora, ninguém pode fazer nada por mim, nem eu mesmo. O outro sapinho, já espiritualizado de verdade, pulou até sair da lata. Por isso, o Chico tinha um amigo que chegava para ele e dizia: "Chico, sabe qual é a frase de Jesus que eu mais adoro? Que o medo que eu tenho na alma vai embora." Era um poeta de Uberaba. E eu imediatamente me conecto com as forças maiores. E o Chico, estupefado, dizia: "Não, meu filho, qual é a frase de Jesus que te inspira tanto?" É aquela frase que diz: "O pão nosso de cada dia nos dai hoje." E o Chico respondeu: "Que maravilha, meu filho, que maravilha Jesus ter falado do pão, certo de que a manteiga era por nossa conta." Meus amigos, a manteiga é por nossa conta. Não deixemos que o medo nos impeça de nada. Não deixemos que o medo diga que nós não podemos, que não sabemos, que não vamos até ali ou lá. Não deixemos que as pessoas usem o nosso medo para nos manipular. Usem o medo contra nós. E os espíritos sofredores que nos conhecem de outras vidas são mestres em fazer isso. O processo obsessivo nada mais é do que um processo de medo. Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de ficar só, eu tenho medo de não conseguir sair dessa situação de perturbação espiritual. Não, eu vou lá no Maria Dolores que o Davi vai resolver meu problema. O Ivan vai resolver o meu segundo problema. A Maísa, se estiver por aqui, resolve o meu terceiro problema. Mas eu mesmo nada faço? Impossível, porque tudo está em nós. O Cristo afirmou inesquecível: "Vós sois deuses, um dia fareis o que eu faço, e ainda mais." Não nos esqueçamos disso.
Que cada encontro nessa casa abençoada que hoje nos recebe, seja um encontro com nós mesmos. Mas não simplesmente para sentar e ouvir, para propor para nós mesmos trabalho, bênção, luz, esforço, coragem, tudo de que a vida precisa para continuar. Tudo de que nós precisamos para seguir simplesmente vivendo no planeta, até que outro planeta nos receba, se Deus quiser, mais experientes e mais avançados. Não nos esqueçamos nunca de que a nossa vida somos nós que fazemos. A vida são as escolhas que nós fazemos. Ah, fulano recebeu uma orientação, que o karma dele é terrível. Ele foi isso, foi aquilo em outra vida, e agora, coitado, ele tem só que se desesperar. Nunca acreditemos. Não precisamos buscar a orientação de ninguém para saber o que fomos, basta olhar para dentro de nós mesmos. Emmanuel dizia: hoje já somos todos 100 vezes melhores do que em nossas últimas encarnações. Para que nós vamos mexer com as nossas últimas encarnações? Hoje já está complicado, já está difícil. Então sigamos em frente, o futuro nos aguarda. O futuro também é nosso. Porque se não der para fazer tudo agora, nós voltaremos quantas vezes forem necessárias para sermos cada vez melhores. Por isso, quando o carcereiro dizia a Paulo de Tarso, já condenado a ser decapitado: o que tu fazes a essa altura da tua vida? Amanhã tua cabeça rolará. Paulo respondia: eu caminho para o alto. No dia seguinte, ele teria sua cabeça separada do corpo, mas levava Jesus no coração. Façamos o mesmo. Que o medo não esteja conosco. Ao contrário, que a coragem seja aquilo que nos leve aos grandes destinos de luz e de bênção que nos aguardam. Emmanuel dizia a Chico: quando ficar muito difícil, vá até a janela, olhe as estrelas e peça coragem. Jesus nos aguarda e Deus é o grande anônimo que sabe nos esperar sempre. Que possamos ser esperados por Deus, amando, servindo e começando outra vez. Eu tenho certeza que da próxima vez que nos encontrarmos, tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Ao acompanhar as reflexões de Maíse Braga, percebemos que o medo se apresenta como fenômeno constante na experiência do espírito. Ele não se limita à reação frente ao sofrimento ou à morte, mas manifesta-se de modo sutil em nossas relações, nos vínculos afetivos, na necessidade de controlar resultados e na resistência às transformações inevitáveis da vida. Reconhecer sua presença é compreender a força que limita a liberdade interior e influencia as escolhas morais e espirituais. O medo surge quando o espírito se vincula excessivamente a pessoas, posses ou situações, gerando ansiedade e insegurança. Apegos prolongados obscurecem a razão e impedem que a alma se mova com serenidade diante das experiências. Paralelamente, a tentativa de controlar o que escapa à compreensão humana provoca tensão e resistência, fortalecendo a ansiedade diante do inesperado. Medo das responsabilidades, do julgamento alheio, das mudanças e da perda são expressões diferentes de uma mesma força. A falta de confiança nas leis divinas e na própria capacidade de discernimento. Em cada manifestação do medo, a alma se defronta com uma oportunidade de aprendizado. A doutrina apresenta a fé em Deus como alicerce capaz de harmonizar razão, vontade e sentimento. Esta fé não é crença passiva, mas força que permite compreender a providência que rege a vida e reconhecer que cada experiência, mesmo dolorosa, contribui para o aprimoramento moral e para a expansão da consciência. Ela oferece ao espírito estabilidade diante das dificuldades, permitindo observar os desafios sem se identificar com eles. Quando o medo surge, a fé atua como guia sereno, transformando a apreensão em clareza, o apego em liberdade e a insegurança em coragem para agir com responsabilidade. Ao confiar na direção divina,
o espírito entende que as dificuldades possuem finalidade educativa e que cada obstáculo é oportunidade de vigilância interior, aprimoramento da vontade e compreensão ampliada sobre os próprios limites. A fé não elimina o medo, mas lhe confere sentido, transformando sua energia em aprendizado e discernimento. O controle excessivo e o apego restritivo, quando confrontados pela fé, deixam de ser fontes de paralisia. A confiança em Deus permite ao espírito relativizar perdas, aceitar mudanças inevitáveis e orientar suas decisões com equilíbrio. Assim, cada situação adversa, cada dúvida e cada receio tornam-se instrumentos de amadurecimento moral. A fé se manifesta como força dinâmica, que sustenta a ação lúcida e orienta o cumprimento do dever, promovendo coerência entre pensamento, sentimento e comportamento. Além disso, a fé fortalece a capacidade de perseverança. Ao integrar a confiança na providência divina com a vigilância sobre si mesmo, o espírito aprende a agir sem hesitação e a enfrentar os desafios cotidianos com serenidade. O medo, reconhecido e compreendido, deixa de dominar e passa a indicar caminhos de aprimoramento. Cada experiência, por mais difícil que seja, revela-se oportunidade para consolidar virtudes como paciência, tolerância, coragem e discernimento, consolidando a harmonia entre o mundo interior e a ação no mundo exterior. A coragem verdadeira não nasce da ausência de medo, mas da firmeza que brota da fé consciente em Deus. Ao cultivá-la, o espírito transforma receios em aprendizado, insegurança em força e apego em liberdade. Dessa confiança serena emergem estabilidade moral, clareza nas escolhas e disposição para cumprir as responsabilidades com equilíbrio. Cada desafio é percebido como degrau na evolução, cada medo como convite à vigilância e cada dificuldade como oportunidade de aproximação com a sabedoria divina. Assim, o medo deixa de ser obstáculo absoluto, tornando-se elemento de aprimoramento, enquanto a fé atua como suporte silencioso e permanente. É nesse equilíbrio entre reconhecimento do temor e confiança em Deus que a alma encontra condições para progredir, ampliando a compreensão de si mesma e consolidando virtudes essenciais à caminhada espiritual. O aprendizado se perpetua, a liberdade interior se fortalece, e o espírito se eleva na prática cotidiana do bem.